A paz do Senhor Jesus, meus irmãos! Eu sou o evangelista André Melo e está começando mais um Confradesp em Revista. Como vocês sabem, é um conteúdo gerado pela Convenção Fraternal das Assembleias de Deus no estado de São Paulo, um trabalho que está sob a direção geral do nosso pastor-presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, e sob a coordenação do nosso vice-presidente, pastor José Wellington Costa Júnior, que também é presidente da CGADB. Eu aproveito o momento para cumprimentar toda a diretoria da nossa convenção e também saudar toda a diretoria da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém. E a você que está nos assistindo, é uma alegria ter a sua audiência. E a certeza que eu tenho no meu coração é que essa manhã será uma manhã de muita edificação espiritual da parte de Deus para as nossas vidas, pois teremos a alegria, o privilégio, a satisfação de desfrutar de um bate-papo muito espiritual com o pastor Edilson Savioli, que é pastor setorial do Parque Santa Madalena, setor 24. Pastor Edilson Savioli, obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Confradesp em Revista. A paz do Senhor, meus amados irmãos da Confradesp em Revista. Para mim é uma honra, um prazer muito grande estar aqui essa manhã com vocês. Eu tenho dois privilégios: de ser convidado por vocês e estar com meu companheiro, meu amigo, evangelista André de Alves Melo, grande homem de Deus. Estou sabendo aqui que o programa está bombando, né? Olha Deus aí, tem abençoado o programa e tenho certeza que vai crescer a cada dia. Pois é, aos irmãos que estão nos assistindo aí pelo canal da Confradesp no YouTube ou estão sintonizados na rádio ADFM 88.7, hoje o convidado aqui é peso pesado, é autoridade, é uma pessoa gabaritada e é o meu pastor setorial. Então a responsabilidade ela dobra. Os irmãos não percebam aí a minha emoção, talvez o meu nervosismo, que hoje eu tenho que me comportar, é o meu pastor. Mas é uma alegria, pastor, te receber, e eu tenho certeza que nós vamos ser impactados hoje através das suas experiências, através dos seus testemunhos e de tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida, na sua história e, sobretudo, no seu ministério. Eu também queria fazer menção, dos nossos mentores, pastor José Wellington Bezerra da Costa, nosso presidente, e também o nosso pastor vice-presidente, pastor José Wellington Costa Júnior, por ter aberto esse espaço para os pastores setoriais contarem um pouco da sua experiência espiritual. Com certeza, pastor, tem sido assim muito edificante, Muitas pessoas têm nos procurado e têm conversado e falado que são edificados, através dos testemunhos de tantos pastores que têm participado deste programa. E hoje nós temos aqui uma série de perguntas para fazer com o pastor. Não vamos economizar, A gente quer saber tudo, como que foi aí a trajetória, ou melhor, como está sendo a trajetória do pastor Savioli. E eu soube, pastor, já quero começar perguntando aqui como foi aí o processo da sua conversão, porque eu soube por fontes fidedignas, olha lá, fontes fidedignas, de que o pastor Savioli deu um trabalho, Jesus teve que pegar o vaso de jeito aí, dar uma quebrada no vaso e, com isso, poder fazer um vaso novo. Como que foi aí, pastor, essa experiência, o processo da sua conversão? André, diversas vezes eu tentei fugir, me esquivar, fugia, mas em 1900, lá vai bolinha, eu tive um encontro muito forte com Deus, pois cheguei até a pensar em tirar a minha vida, Mas Deus foi tão misericordioso que abriu uma igreja em frente da minha casa. Olha aí, Em frente da minha casa. Então, os irmãos iam visitar lá em casa
Eles entravam pela porta da sala, eu saía pela da cozinha e me esquivava. Correndo. Correndo. Eles entravam pela cozinha e eu saía pela sala, sempre evitando o contato. Mas um belo dia, Jesus ele fechou tanto a porta da sala como a porta da cozinha. E não teve para onde correr. Eita! Eu tive um encontro glorioso. Eu estava sentado na calçada de casa e as irmãs estavam realizando ali um culto, né? Culto da bênção, da tarde que elas fazem. E ali eu consegui atravessar a rua quando ela ia fechando a porta da igreja e pedi uma oração. E elas disseram para mim que iriam lá orar lá na minha casa. Fecharam a igreja, entraram na minha casa, Deus tomou as irmãs em espírito, começaram a repreender o espírito do suicídio. Meu Deus! Entraram nos cômodos da casa e ali eu tive um encontro com Jesus. Quando elas fizeram um apelo, eu queria aceitar Jesus como o meu único e suficiente Salvador, eu naquele momento, eu ergui as minhas mãos para nunca mais voltar. Aí aquele coração duro não resistiu. Não teve como. Teve que se render à vontade soberana de Deus. Quando o Espírito Santo ele entra na vida da pessoa, não tem como fugir. Uma alegria que eu senti foi imensa, uma alegria no meu coração. Aquele peso que eu levava comigo saiu dos meus ombros e eu senti aquele alívio. E dali em diante, comecei a ir para a igreja. Uma vida nova. Vida nova. Pastor, e é um testemunho, pastor, impactante, porque hoje o pastor que lidera um rebanho e eu que estou também trabalhando com jovens, ouvimos muitos pais, né, que às vezes choram pela conversão do filho, uma mãe que chora pela conversão da filha, e às vezes a gente ouve até relatos de pais que perderam até esperança. Olha, eu já não tenho mais, meu filho chegou numa situação tão terrível, a minha filha, que eu já não tenho mais esperança. Mas um testemunho como esse renova a nossa fé, que quando Deus ele entra em ação, não tem coração que resista. Meu pai e minha mãe, eles oraram 14 anos. Meu Deus do céu. 14 anos. E através de uma enfermidade mortal, como que teve meu irmão, eles aceitaram Jesus ali na praça de São Mateus, meus pais. Sim. Meu irmão internado, desenganado pela medicina, apendicite supurada, infecção generalizada. Misericórdia. Já tinha passado por 2 cirurgias, o médico disse que não ia resistir à terceira. E ali meu pai falou assim, se existe o Deus dos crentes, eu vou aceitar ele se ele tirar meu filho dessa situação. Os irmãos foram até o hospital, oraram pelo meu irmão, e com 15 dias meu irmão já estava em casa. Glória André, a Deus. Você conhece meu irmão, né? Daquela altura? Conheço. Com 39 quilos. Só pele e osso. Só pele e osso, só a carcassinha. Jesus. Mas Deus resgatou. E antes Deus avisou minha mãe, falou, olha, a irmã passando na rua, disse, ó, ela tem 2 filhos, não tem? Tem 2 filhos. O pequeno é pastor e o maior é músico. E hoje eu e meu irmão estamos lá, eu exercendo o meu ministério pastoral e meu irmão ali tomando conta do som da igreja, é músico, tecladista. Deus cumpriu a sua promessa. E estão juntos aí fazendo a obra de Deus. Fazendo a obra de Deus no Parque Santa Madalena. Terra boa, hein, André? Ah, ali é terra boa, viu? Já faço até o convite, os irmãos que estão sintonizados aí na programação, Rua Nova Resende, número 85, Parque Santa Madalena, Zona Leste de São Paulo. Lá o fogo desce. Venham, ali venham ser renovados. O negócio acontece. Pois é. Pastor, agora conta para nós, como que foi os próximos dias depois da sua conversão? Porque até então, o pastor estava no mundo, tinha ali o seu ciclo de amizade, o pastor, eu fiquei sabendo e eu vou entregar, hein? Não vou economizar. Vai devagar, hein? Vai devagar.
Não pode falar muito, senão vai ser muito forte. Muito forte. Mas eu fiquei sabendo que o pastor gostava de tomar algumas coisinhas, tava naquela vida pregressa do mundo. Sim, sim. Mas agora houve aquela transformação radical. Sim. Como que foi os próximos dias, diante dos amigos, da vizinhança, dos colegas? Agora não é mais aquele Savioli que participava das práticas que eles estavam acostumados a fazer. É verdade. Como que foi esse choque para a sociedade? Não, foi impactante lá no serviço. Por quê? Eu era aquela pessoa que gostava de sair, tomar umas bebidas alcoólicas, tá no meio do pessoal ali, jogatina e aquela coisa toda, né? E eu, quando aceitei Jesus, eu estava de férias. Então eu comecei a todo dia de manhã, das 8 às 9, ir na oração com as irmãs. E ali foi uma base muito grande, porque eu fiquei 30 dias orando com elas. Então eu me fortaleci. E quando eu voltei a trabalhar, já um outro homem, uma nova pessoa, o pessoal já começou a me estranhar, já vê diferente. Olha aí, ó. E depois que eles souberam que eu havia aceitado Jesus, que havia virado evangélico, e aí começaram as chacotas, né? Agora é crente, toma um negocinho aqui, tal. É uma brincadeira deles, né? Sempre me afrontando, é claro, mas a gente venceu esses obstáculos, né? Porque a oração, ela fortalece, né? Ela fortaleceu a minha vida espiritual. Eu, graças a Deus, eu sempre fui um homem de oração, né? E essa é a grande base da minha caminhada espiritual. E como, pastor, nesse processo, na caminhada, né, agora novo convertido, nesse primeiro amor, né? O pastor já falou que ficou 30 dias com as irmãs do coque. Com o coque. Olha aí, de joelho dobrado na oração. Foi. Então aquilo ali já foi te dando uma estrutura, uma bagagem. Sim. E como que o pastor sentiu a chamada para o ministério? Em que momento que queimou lá no coração, o pastor falou, não, Deus não me quer somente esquentando o banco da igreja. Deus me quer em atividade, em trabalho. E aí, o que acontece, André? Quando a gente aceita Jesus, ele tem um plano, né, na vida de cada um de nós. E aí eu comecei a receber muitas profecias referente a um ministério. Umas pessoas chegavam na igreja, me apontavam e falavam que eu estava me vendo no púlpito, pregando a palavra, que a minha chamada era para pregar a palavra. E ali fui recebendo as confirmações, né? E aí eu fui me preparar também, né? Eu comecei a me interessar mais, me aprofundei mais na palavra, fiz curso básico, médio, fiz uma faculdade na Igreja Metodista de São Paulo, né? E comecei a estudar, mas sempre orando, né? Para não perder o primeiro amor, né? E a oração, ela é tremenda, né? E aí eu fui me estruturando e aí eu fui recebendo os convites. Na congregação mesmo, onde eu aceitei Jesus, congregação do Madalena Alta, ali com pouco tempo eu já era o tesoureiro da congregação. Já era o líder de mocidade também da congregação. Aí chegou um pastor, o pastor Vanderlei Rocha, né? E me chamou para assumir a mocidade do setor lá na sede. Aí eu desci para a sede. Aí logo 2 meses depois eu me casei. Rapaz, com uma morena, a coisa mais linda do mundo. Minha esposa Laírce tem me ajudado muito no ministério. Foi uma base muito boa que Deus colocou ao meu lado, né? Minha esposa me ajuda até hoje, né? E arruma de cá, arruma de lá, aquela preocupação, né? E a gente tem crescido muito na parte espiritual e material também, né? E no processo da sua conversão, pastor, foi na congregação do Madalena Alta. Isso. Foi ali que o senhor conheceu a sua esposa hoje, a irmã Laírce?
Vocês já se conheciam antes? Não. Como que foi esse encontro Esse aí, né, encontro. de Isaac e Rebeca? Esse encontro é muito interessante, porque eu sempre gostei de frequentar a sede, né? Mesmo sendo da congregação, eu tinha Sim, aquela obrigação de claro. descer para a sede, né? Sim. E nessas descidas para a sede, se sabe que a gente está com um olho no céu, mas também com um olho na terra, né? Olha aí, ó. E de repente eu me deslumbrei aí com a beleza da minha esposa, com o comportamento dela, né, com o jeito dela, e ela ganhou esse coração. Olha, aí Deus já foi trabalhando, Aí, começaram a namorar. com pouco tempo, 1 ano e pouco, nós nos casamos. Minha esposa, ela tinha 17 anos, né, 17 quando eu anos. casei com ela. Menor de idade. Menor. Me chama ainda de... Mas o coração já tinha certeza de que era o Savioli. Savioli. Olha aí, ó. Eu comecei a namorar com ela com 15 aos 17 anos. Nos casamos. E quando vocês casaram, pastor, vocês já conversavam, até mesmo no período de namoro, sobre os projetos de Deus, de que um dia o senhor se tornaria pastor, um pastor setorial, estaria influente no ministério. Vocês já tinham essa visão ou nem sonhavam com tudo isso que Deus tem feito hoje? Rapaz, nem sonhava. Nem imaginavam? Imaginava. A minha esposa também, a princípio, quando Deus foi direcionando para esse caminho, Sim. ela relutou um pouco, né? Tanto é que a parte dela é regente das irmãs também do ciclo de oração, né? Sim. E demorou muito tempo, ela recebia o convite para assumir a regência e sempre se esquivando. Aí chegou um dia, eu falei com ela, filha, você não pode mais ficar se esquivando, você tem que abraçar. Deus está falando para você assumir essas irmãs. Assuma. Aí ela decidiu, aí ela deslanchou. E até hoje. Até hoje. Nossa regente lá das irmãs Até hoje. tem uma história ali, as irmãs Dorcas, né? As irmãs Dorcas. Já vou aproveitar e mandar um abraço para Isso aí. todas as irmãs Dorcas lá do setor 24, que são mulheres guerreiras. Aquelas ali Então, chegam Você junto, viu hein? aí, hein? Topam tudo. É de terça, é de quinta, não É tem de tempo dia, de ruim. noite. Pode chover, pode fazer o que for. É só chamar que elas vêm. Vamos lá. Que bênção. É fiel, né? Pois é. E como que foi a chegada dos filhos, pastor? Rapaz, foi uma emoção muito grande, né? Por quê? Passou-se 2 anos, aí a gente começou a querer ampliar a família. Opa. E aí nada acontecia. Foi aí que nós procuramos a medicina, né? E foi constatado que a minha esposa estava com o ovário com micropolicístico no seu ovário, né? Dificultava a ovulação, aquela coisa toda. E eu e a minha esposa pegamos esse diagnóstico e fomos para o joelho à noite, né? Toda noite eu e ela sempre dobramos o nosso joelho juntos e ali nós começamos a clamar a Deus. Interessante porque nós não conversamos com ninguém da família, ficou entre eu e ela. E um belo dia eu dirigindo um culto de mocidade, que eu já estava na sede ali, assumi o setor de jovens, né? E dirigindo o culto, em uma pregação, o pastor Lucas Gomes, ele olhou para minha esposa, mandou ela ficar de pé e disse para ela assim que Deus estava dando uma grande bênção para ela. E se ela quisesse saber da bênção, que procurasse ele no final do culto. Irmão, acabou o culto, corremos para o profeta, né? Não, eu imagino, pastor. Imagina. Recebendo uma profecia dessa, você não quer nem mais ouvir a palavra, você quer que o culto acabe. Acaba logo, porque eu preciso saber que vitória, que milagre, que bênção é essa. Mas quando eu e ela procuramos o pastor, ele disse assim para nós, olha, quando eu olhei para ela, eu vi uma criança no braço dela. E ninguém sabia do problema que vocês estavam enfrentando. Não sabia. Meu Deus, foi cirúrgico. Foi direto. Papai foi profundo. E aí ele disse, olha, conta, ainda deu prazo, hein?
conta 15 dias. Meu Deus. Dessa maneira. Aí, 15 dias era uma consulta no ginecologista. Fomos para lá, o ginecologista. A médica olhou os exames e falou: ó, vamos fazer um tratamento, né? Pode ser que dê certo, pode ser que não, mas vamos fazer o tratamento. Ó, vou te dar uma medicação aqui, mas ela é muito forte. Então vamos fazer o seguinte: antes de você tomar essa medicação, você vai fazer um teste de gravidez. E prescreveu ali um pedido de exame. Ali saí do consultório médico, já fui para o SLAB ali na Rua das Bandeiras, em Santo André. Sim. Ela já colheu o material, né, o sangue. E a mulher falou: amanhã vocês vêm pegar o resultado. Aí eu disse para ela: não, eu quero é hoje. Os 15 dias era aquele dia. Olha aí, ó. Eu quero é hoje. Ah, mas vai demorar. Não tem problema não. Descemos até o shopping, que é ali do lado. Sim. Ficamos olhando as vitrines, porque dinheiro não tinha mesmo, né? Só. Daquele jeito. Só olhando. Só olhando as vitrines. E o relógio correndo. Quando deu o horário, subimos até o laboratório. Sim. Chegando ali no laboratório, minha esposa desceu, eu permaneci no carro, ela entrou, pegou o exame, resultado, entrou no carro, abriu, e aquela expectativa, né, André? Eita, eu imagino valores o de referência. Quase saindo pela boca, o coração. Negativo, 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 negativo. Aí, no canto superior direito, temos esse resultado até hoje, em vermelho. Positivo. Meu Deus. Eita, não. Olha, foi só vitória. Eu imagino a alegria do casal. Só vitória. E cumprindo pontualmente os 15 dias. 15 dias. Deus deu data. Deu data e logo em seguida aí nasceu a minha Isabelinha, né? Já esteve aqui com vocês aqui no programa, né? Em outros programas, na realidade, participando. Tá seguindo a profissão do papai, né? Olha aí, ó. E passados-se 7 anos, estava em uma casa de um amigo nosso, e tinha um profeta lá de Maceió, chamado Eloy, olhou para minha esposa. Ela não queria mais ter filho, André. Já estavam satisfeitos. Ela estava satisfeita. Eu queria ter Sim. uns 6, 8, né? Ela queria ter o time de futebol. Porque, na realidade, ela sofreu muito no parto, né? Então, quando teve que forçar o parto, pôr um líquido lá para dilatar, e aquela dor do parto, ela sofreu na íntegra, como a palavra de Deus descreve, sabe? A dor de parto. E ela não queria mais, tinha medo, né? Aí o profeta olhou para ela e disse assim: olha, Deus está abrindo a sua madre hoje. É um menino. E o nome é Samuel. 4 dias começou os sintomas da gravidez. Enjoo, aquela coisa toda. E aí, lá vem Samuel, né? Eita, glória. Aí, que hoje já é um homem, né? Um homem que também está seguindo a caminhada do pai. Olha aí. Está fazendo uma escolinha aí de policial. Está caminhando aí também. E, inclusive, pastor, o senhor mencionou aí a Isabela. E a Isabela é muito querida aqui pela produção. Então eu preciso cumprir um pedido que me foi feito aqui pela produção, em especial pela Luciana, que pediu para transmitir um abraço para a Isabela. A Luciana fez questão de observar que o mês que vem, o mês de março, é o mês da mulher, né? Do Dia da Mulher. E ela falou assim: ó, manda um abraço para a Isabela. Então, Isabela, receba aí o abraço da produção do Confradesp em Revista. Já esteve aqui, né, contando um pouco da... E foi justamente, eu acho que no Dia das Mulheres do ano passado. Olha aí, ó. Então... março do ano passado, ela participou do programa. Agora que o pastor falou da sua profissão, talvez alguns irmãos, aqueles que não te conhecem, estão se perguntando: mas qual que é a profissão do pastor? É aposentado da Polícia Militar. Isso. Trabalhou por muitos anos aí 30 anos. na segurança pública
E eu imagino que tem muitas experiências aí, pastor, profissional. A primeira pergunta que eu faço, pastor, agora envolvendo a sua vida profissional. Existem pessoas, não sei se o pastor já conheceu alguma, mas que crentes, me refiro aos cristãos, que têm preconceito. Não, crente não pode trabalhar na polícia, crente não pode ser policial. O pastor já sofreu algum preconceito nessa situação? Alguém não te aceitar pelo fato do pastor ser um policial? Eu tive 2 períodos. No início, há muitos anos atrás, logo que eu me converti, teve alguma coisa referente a isso. Mas com o passar do tempo, isso aí foi caindo, né? Então hoje, na realidade, a profissão ela mais ajuda do que atrapalha, né? Sim. E a profissão ela acaba dando um respaldo, uma confiança, porque hoje, para ser evangélico e policial, tem que ter uma conversão genuína. Tem que ser crente, Tem que ser crente. de verdade. Tem que ser. Se for mais ou menos, Meia boca não aguenta. Não suporta. Suporta porque os pratos são muito grandes. Muito prato. Que a tendência é puxar você fora do caminho. Mas quando você se converte mesmo, há uma diferença. Inclusive, eu vou aproveitar o gancho e contar a experiência de um amigo meu chamado Ledres. Ele era uma pessoa, ele é mineirinho, sabe aquele Sim. mineirinho? Opa! E ele era bravo, muito bravo. Mineirinho vai pelas beiradas, né? E ele é muito amigo meu desde nós se formamos juntos, Sim. soldados, há 30 e poucos anos atrás. E ele era bravo, muito bravo. E ele chegava para mim, pô, mas você tá na igreja agora e tal. E de repente, rapaz, um dia ele desceu as escadas ali da companhia e veio à minha direção e ele estendeu as mãos assim, André, para mim e disse assim: a paz do Senhor Jesus, meu irmão. Eita! Eu tomei um choque. Opa! Para mim foi inédito. Eu aceitei Jesus. Ele começou a namorar uma jovem da igreja e começou a ir de domingo para não contrariar o pai da moça. E ele falou, rapaz, nenhuma mensagem, o homem estava pregando. Ele começou falando a minha vida todinha lá na frente. Quando ele fez o apelo, quando pensa que não, eu estou lá com as 2 mãos estendidas, erguidas, aceitando Jesus. Glória a Deus. Outra conversão, André, genuína. Que bênção. Hoje ele é um presbítero da Assembleia de Deus, fazendo a obra do Senhor. E isso aí é gratificante, né? Com certeza. Ter um companheiro, um amigo, se rendendo aos pés de Jesus. E eu não tenho dúvidas de que o pastor teve uma influência significativa Sim. nessa conversão. Porque só de te observar a mudança, o comportamento, porque às vezes o nosso comportamento fala mais alto do que qualquer palavra. É verdade, porque quem eu era, Olha aí. Ó. e a mudança, Eita. ele observava, falou, o negócio deve ser bom mesmo. Sim. Até que ele teve um encontro dele. Olha, e teve alguma ocorrência, pastor, nesses anos que o pastor serviu a polícia militar, que te marcou, que o pastor leva essa experiência no coração? Sim, nós temos algumas experiências, né? Uma que me marcou mais, André, foi quando eu estava trabalhando na ronda escolar em Santo André. Fui fazer uma ronda em uma escola ali na Vila Palmares, né? É um bairro lá da cidade. E quando eu cheguei na escola, vi uma senhora saindo da escola e dizendo que havia ligado para a polícia. E eu perguntei para ela o que estava acontecendo. Falou, tem um rapaz caído no terreno baldio ali, e eu chamei vocês. Eu falei, você pode nos acompanhar até lá? Eu coloquei ela dentro da viatura. Era um Opala 4 portas, naquela época do Opalão, né? Sim. E ela foi conosco até ali o terreno baldio. Quando descemos ali naquele lugar, vimos o corpo estendido.
Ao fazermos a averiguação preliminar, que é pulsação, né? Percebemos que não tinha pulsação, seus olhos, a pupila já estava dilatada, né? Os seus ossos enrijecidos. Eu olhei para o cabo Ricardo, que me acompanhava naquela ocasião, eu já era sargento na época. Eu disse para ele, vamos socorrer, porque nós vamos ficar aqui esperando carro de cadáver, perícia, vamos ficar aqui uns 10, 12 horas esperando isso aí. Já estava morto. Já estava morto. Vamos levar para tirar do local. Sim. Quando estou colocando o rapaz dentro da viatura, no banco traseiro, eu fiquei de joelho no banco dianteiro do passageiro, puxando o corpo. E no que nós estamos puxando o corpo, apareceu uma pessoa com a fisionomia oriental, japonês ou chinês, não sei, todo de branco, e começou a também checar se estava com vida ou não. Aí ele olhou para mim e disse, olha, ele está morto. Quando ele disse isso, André, o Espírito Santo entrou dentro daquela viatura. Meu Deus. Eu comecei a sentir a presença de Deus tão grande. Eu creio. E eu comecei ali a orar, massagear o peito daquele homem. E o cabo Ricardo ficou me olhando. De repente, o homem abriu os olhos, voltou a respirar. E o cabo Ricardo, ele era um fumante assíduo. Sim. Naquele momento ele foi liberto do cigarro. Aí, no rádio da viatura, falava que a viatura estava a caminho do local, uma viatura designada, para um encontro de cadáver. Eu peguei o rádio, né, transmissor da viatura, e informei que eu já estava pelo local e não tinha mais um encontro de cadáver. E nisso chegou o resgate. O resgate colocou ele dentro da viatura de resgate e levaram ele para São Caetano do Sul. Como a gente tem limites de atuação, sim, como ele foi para outro município, eu não acompanhei mais o desenrolar da ocorrência. Mas o meu comandante me chamou na sala, me agraciou umas folgas, né? Sim. Repercutiu muito naquela época na região e o nome de Jesus foi glorificado. Pastor, até me arrepiei com essa experiência, porque a gente vê que a última palavra vem de Deus. E assim, a oração, ela é muito poderosa. Uma oração restituiu a vida de alguém. E teve mais alguma experiência, pastor, na sua trajetória aí como policial militar, que o pastor falou, não, aqui para resolver não é com técnicas humanas, não. É oração. Vamos para oração que o negócio acontece. É verdade. Nós chegamos em uma ocorrência, André, e foi interessante porque eu sempre trabalho ladeado de dois evangélicos, né? Sim. Então eu tinha ali o diácono Pedro, o soldado Félix, né? Mas o pastor conseguia fazer essas escolhas? Ou era... Sim, porque eu era o comandante da equipe, sim, né? Eu que fazia. Então você já divisão, chamava, né? Do meu reforço. lado, sempre bem estruturado, né? Com certeza. E em uma ocorrência, um rapaz quebrando a residência, atormentado, aquela coisa toda. Ao chegarmos na residência, ele já havia quebrado a cozinha todinha, estava violento, né? Sim. Olhamos um para os outros, né? A equipe, falei, isso aí não é demônio. Eita! E só sai com oração. E os irmãos começaram a orar, o demônio foi embora e a paz foi restabelecida em nome de Jesus. Olha aí, ó. Interessantíssimo. Então, que bênção. Então, até no mundo espiritual, Deus, vocês têm que atuar também. é verdade. E o policial evangélico tem um diferencial, né? Porque a visão profissional, aliado ao benefício da espiritual, você consegue discernir o que está acontecendo ali, né? E Deus deu o discernimento que ali
era um espírito imundo que estava atuante. Não problema mental, né? Porque muitas vezes acontece, a pessoa está com distúrbio mental, né? Sim, Apesar que Jesus também cura, né? com certeza. Distúrbio mental, né? Então, mas o nome do Senhor foi glorificado naquela ocorrência também. Pois é. Agora voltando, pastor, para a sua vida ministerial. Profissional indo muito bem, né? Jesus ressuscitando, mortos, expulsando os demônios dos que estavam perturbados. Então o profissional estava fluindo. Agora o ministerial, como foram aí os próximos passos? O pastor mencionou que foi coordenador de jovens. Sim. E nessa função o pastor ficou por quantos anos? Eu fiquei 8 anos, né? Eu, na realidade, nessa ocasião, eu não entendia muito bem referente ao que era ser um pastor ministerial ou os compromissos voltados à nossa sede, né? Eu vinha com o pastor setorial, mas eu não sabia nem como se formava, como era a chamada de um pastor setorial. Eu não sabia como funcionava. Mas, dentro da corporação, eu comecei a realizar alguns trabalhos para a prefeitura, atividade delegada é o nome, né? E em uma dessas atividades delegadas, eu fui trabalhar na feirinha da madrugada. Sim. É um bico, é uma renda extra que você faz, que você vende a sua folga. Então eu fui até a feirinha da madrugada, chegou lá, conheci um cosepiano, né? Um rapaz que trabalhava aqui no Belém, chamado Isaac, ele é muito conhecido aqui, né? E comecei a trabalhar com ele, ele perguntou para mim se eu era crente, né? Eu não conhecia ele. No meio de 200 homens, André, ele veio trabalhar comigo. Olha aí. A preparação de Deus. Deus trabalhando. 200 homens, eu escolhi justamente o Isaac para ficar ladeado aquela noite comigo. Ele disse para mim que trabalhava com o presidente, com o pastor vice-presidente. E eu, como que é? Ele começou a me explicar. Ele falou para mim assim, está precisando, sargento, você não interessa, não? Eu falei, rapaz, eu me interesso. Já pensou você ganhar para ouvir a palavra? Ô, glória! É muita bênção. Não é verdade? Eu falei, eu interesso. Aí fiz 2 entrevistas aqui, com o coordenador, né, do serviço. E ele falou para mim, olha, eu gostei de você, o seu horário é bom, porque eu trabalhava um dia sim, um dia não. O dia que eu não estava de serviço, eu vinha para cá, né? Eu comecei a trabalhar com o nosso presidente, com o nosso vice-presidente, e acompanhá-los, né? E interessante que aí eu comecei a saber como é que funcionava aqui os bastidores, né? Sim. E aprendi muito, viu, André? Eu imagino. Nossos pastores é um poço de sabedoria, né? De testemunho, de experiência. E eu tenho para mim, pastor, que é um privilégio para poucos. Nossa. Se sinta privilegiado, porque estar ao lado dos nossos pastores presidente, viajar com eles, atender as agendas e os compromissos ao lado deles, isso é de muita honra e de grande aprendizado. Porque Sim, o nosso presidente, a gente não se cansa de ouvi-lo. Nosso vice-presidente, de igual modo, a gente quanto mais ouve, mais quer ouvir. Mais quer ouvir. Como que foi essa experiência para o senhor? Poder viajar com o nosso presidente. Às vezes passar o dia do lado dele. Tremendo. Não dá para assim, explicar, mas a gente sair aqui para, vamos supor, uma viagem que marcou muito. Eu fui para a cidade de Avaré. Rapaz, e o pastor aquele dia estava inspirado, contando as experiências dele, mas a viagem de 300 quilômetros foi como se fosse 20 quilômetros. Muito rápido, muito rápido. E a gente fica com aquele gostinho de quero mais, né? Sim. Nossa, muita
experiência. E- Fortalece, né, nossa fé. Eu imagino, pastor. Então aí a gente já começa a perceber a sua formação ao lado dos nossos presidentes, Sim. né? Ali o pastor, eu imagino que não fazia ideia que Deus já estava te preparando É para a verdade. responsabilidade que hoje o pastor tem em mãos. E justamente Deus continuou usando as pessoas em profecia, né? Para dizer que eu chegaria ao cargo de pastor setorial. E o tempo foi passando, foi aguardar no Senhor, né? O tempo certo, né? Mas antes do pastor contar essa experiência, né, de como o senhor se tornou um pastor setorial, eu fiquei sabendo também por fontes Pô, fidedignas, Você tá com muita fonte aí, hein? fontes fidedignas, Você- que o pastor teve um período que o pastor foi um dos preletores oficiais do círculo de oração, Ei. que a irmã Wanda, a saudosa irmã Wanda, sempre convidava para no círculo de oração estar ministrando a palavra. Rapaz, foi uma experiência gratificante, viu? Porque um belo dia eu cheguei ali com o presidente na sede, na Cotegipe, né? E tô lá na sala de espera, na antessala ali do presidente, onde todos ficavam ali aguardando ser atendido. Eu estava sentado ali, de repente o pastor veio até a minha direção e falou: ó, a irmã Wanda tá te chamando lá em cima, no culto com as irmãs, né? Eu subi apressadamente, né? Subi a escada rápido e tal. Sim. E chegando lá, ofegante, né? Que eu já Opa! fui atender rápido, ela me apresentou e disse que eu estaria transmitindo a palavra de Deus naquela manhã. Ali o coração quase saiu pela boca, né? Meu Deus, uma oportunidade a queima-roupa. Queima-roupa, sem estar aguardando, sem estar esperando. Mas Deus nos deu graça, né? Deus abençoou aquele culto. E caí na graça, né? Nossa irmã Wanda é uma mulher de visão, uma mulher muito bondosa, viu? Eu tive umas experiências com a nossa irmã Wanda que eu guardo até hoje. Glória a Até Deus. hoje. E aí ela começou a me chamar com mais frequência, né? Para pregar. Eu já ia preparado, né? Porque Olha aí. Então já além vinha de para o estar Belém aqui sempre acompanhando o pastor, tem que estar preparado uma aqui, né? mensagem queimando no Queimando coração. sempre no coração. Porque podia ser acionado ali na Qualquer hora. momento. É verdade. Que bem. E lá no Madalena, pastor, depois que o senhor trabalhou com os jovens, qual foi o outro cargo que o pastor atuou lá na igreja? Então, aí eu já era tesoureiro, né? Antes de atuar com jovem, fiquei 29 anos trabalhando na tesouraria do setor e fiquei como co-pastor do setor por 21 anos. Assumi o cargo 21 de anos. 21 anos. E é interessante, pastor, que a sua história ministerial, a sua conversão, a sua vida, né, de fé, de conversão, foi lá no setor 24, Parque Santa Madalena. Lá o senhor aceitou Jesus, o pastor casou, foi líder de jovens, trabalhou, né, como pastor, como tesoureiro, depois como auxiliar e hoje pastor setorial. A vida todinha ali no setor. E como foi, pastor, receber do ministério essa responsabilidade? Porque até então o pastor ficou acho que 21 anos como 21, pastor auxiliar. Isso. Como foi receber do ministério agora essa responsabilidade de ser pastor de um setor? Eu me senti bastante honrado, né? Pela promoção, né? Sim. Tive uma ajuda muito grande do nosso pastor Deusdete Ferreira dos Santos, que era o meu pastor setorial na ocasião. E aí, com a sua jubilação, né? Eu fui indicado também por ele para estar aí assumindo o setor, né? Com a bênção dele. E o pastor José Wellington já tinha esse propósito no coração dele, nosso pastor presidente. Já tinha esse propósito no coração dele. E o pastor Wellington Júnior sempre falava comigo também. E aí eu me senti muito honrado, viu? Muito honrado mesmo, porque eu estou fazendo o que eu gosto. Glória a Deus. O que eu gosto mesmo. Eu faço com muito amor, carinho e dedicação. Parei com
com um negócio de segurança, né? De arma e essas coisas. Se aposentou. Se aposentei mesmo. E agora é integral Só fazer a obra para o reino. Só pro reino. E para a família, como que foi, pastor, receber essa notícia? Agora nós temos uma responsabilidade, né? O trabalho está nas mãos do Senhor e automaticamente, né, a responsabilidade se divide para toda a família, porque todos participam, né? Dos desafios, dos compromissos, das atividades da igreja. Como foi aí para a esposa e para os filhos? Então, nesse período que nós estivemos ali auxiliando, Deus foi nos dando uma base, uma capacitação para fazer a obra, né? Então, a gente é muito observador, como você mesmo disse, né? Eu tive uma escola muito boa, né? Esses 13 anos que eu caminhei com o pastor presidente, o pastor vice-presidente, mais os pastores que passaram ali pelo setor. A minha esposa também cresceu muito na vida espiritual, né? Meus filhos, para mim, são as minhas riquezas, são uma bênção de Deus na nossa vida. Então, não foi tão fácil, mas também não é tão difícil assim. Nós conseguimos aí fazer as coisas como Deus nos colocou no coração. Pastor, e eu que trabalho ali do seu lado, não só eu, mas uma gama de obreiros que estão ali do seu lado, te auxiliando, te ajudando, a gente percebe que o pastor tem uma dedicação especial na oração. Sim. Né? O pastor tem a oração como uma das prioridades. E qual é a importância que o pastor entende da oração na vida de um obreiro, na vida de um pastor? É fundamental, André. Sabe por quê? Quando você ora, você cria uma ligação com o reino dos céus. E quando você precisa se expressar, falar, o Espírito Santo, ele faz você lembrar. E essa comunhão direta, que é falar com Deus, sim, Deus não te deixa na mão nunca. Glória a Deus. Sempre põe uma palavra na sua boca. Né? E isso aí para mim tem sido uma base. Uma também, né? Eu aprendi com o nosso presidente, viu? O homem ali anda de joelho. Todo culto, ele chega minimamente, pelo menos 30 minutinhos antes do culto. Para dobrar o joelho e orar. E eu peguei essa experiência aí. A fórmula do sucesso, né? Da bênção, da vitória, do milagre. Madrugada, que ele sempre fala com a gente, 3 horas da manhã, rigorosamente. Olha aí, ó. Nosso pastor está com 91, né? Acredito que sim. 91 anos. O pastor que ora muito de madrugada. A fila é menor, pastor? É menor. É pequenininha. Chega a fila. bem rápido. Olha aí, ó. Então, para a ceia ser contemplada mais rápido, vai para madrugada que... Aproveita essa chamada. Que a fila é curtinha. É verdade. Pois é. Outra característica, pastor, que nós percebemos no senhor é a administração e a condução do culto, né? Nós sabemos que temos muitos conjuntos, né? Crianças, adolescentes, jovens, irmãs, coral, às vezes um irmão ou outro quer louvar a Deus, e o pastor tem essa administração de modo que, para a palavra, o pastor nunca deixa um tempo menor do que 40 minutos. Então, é algo que nos inspira, né? Que nos ensina a ter uma administração dinâmica, compacta e conseguir deixar ainda 40 minutos para palavras. Porque às vezes tem igreja que para a palavra fica 15 minutos, né? 20 minutos, e o que alimenta a igreja é a palavra. E qual que é o segredo de ter assim, uma administração, uma condução do culto tão harmônica ao ponto de conseguir distribuir todas as oportunidades e ter um tempo sólido para a palavra? Fala aí a receita, o segredo.
Rapaz, a importância da palavra é fenomenal, né? E é por isso que nós temos lá muitos crentes abalizados, né? Firmes. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, mas eles ouvindo a palavra, eles fortalecem, né? Glória a Deus. E a distribuição do tempo, André, assim, eu dou prioridade, a gente estica um pouco na oração, né? De terça-feira você vê que a gente ora até umas 8h15, né? Sim. Aí, ciclo de oração sagrado, né? Que as irmãs não estão sempre com a gente, com né? certeza. Tem que ter a oportunidade Lógico. delas. E um louvor para a oferta. Vamos para a palavra. Né? Bíblia. E os irmãos, eu estou aladeado de homens que têm Bíblia, né? Glória a Deus. André Melo. Oh, Jesus, é o mais pequenininho que tem lá. André Melo, o Elcio, né? O Elcio, Sim. Deus tem abençoado muito, né? A vida dele. Nós temos vários homens ali. Eu fico tranquilo, né? E aí a gente percebe, pastor, que a igreja, ela é o reflexo do pastor. Né? Porque se o pastor ora, a igreja é de oração. Se o pastor é de palavra, a igreja gosta de palavra. Sabe o que me matava, André, quando eu chegava lá, dobrava o joelho para orar. Quando eu levantava, tá todo mundo sentado. Jesus. Foi, meu Deus. Até que, graças a Deus, né? Tá quebrando esse paradigma aí, né? As ovelhas vão olhando, vão aprendendo e já Vocês vão... não estão precisando orar, não, gente? Olha aí, ó. Porque benção todo mundo precisa, né? Todo mundo precisa. Pois é, mas correr para os pés do dono da benção tem que ter disposição, tem que pagar o preço. Tem. Pois é. É tão gostoso, né? Quando você ora, sente o carinho de Jesus, né? O Espírito Santo, é tão bom demais. Pois é. Agora, pastor, a gente viveu uma experiência aí no começo do ano que eu não posso deixar de comentar aqui com o senhor, até porque foi matéria do jornal da nossa igreja. Me lembro que ali no início de dezembro, o pastor começou a falar com a igreja que faria 12 dias ali de culto, né? De avivamento. E muitos, né, até pensaram, nossa, mas 12 dias, o povo vai viajar, o povo começo do ano, o povo tá na marcha lenta ainda, não pegou no tranco, então será que vai dar certo? Será que o povo vai vir? Será que de fato vai acontecer? E foram 12 dias, pastor, eu posso dizer, porque eu participei, impactantes, que o sobrenatural de Deus aconteceu, a igreja lotada todos os dias, salvação de almas, Jesus renovando a igreja, avivando o povo, que quando completou os 12 dias, o povo queria que continuasse por mais tempo, tão bom que foi. Como que nasceu esse projeto, pastor, no seu coração? Como que foi aí que veio essa ideia? Rapaz, assim, foi uma coisa instintiva, sabe? Eu não sei se foi na hora da emoção, o que aconteceu. Eu sei que quando eu disse para minha esposa, eu vou fazer 12 dias de consagração para um grande avivamento no setor. E vou começar dia 1º. Eles, não, mas dia 1º? Põe lá pro dia 5, dia 10. Eu falei, não, vou começar dia 1º. Eu não vou viajar, não vou para lado nenhum. Olha aí, quem quiser vir, venha e vai encontrar a gente aqui, né? Com certeza. E foi interessante que o dia 1º foi um desafio, né? Foi. 1º de janeiro. Por quê? Olha aí. A pessoa, ela vira 31 de dezembro a 1º de janeiro. Passa a noite em claro com a família, aquela ceia, aquela festa. Depois vai pro almoço à tarde, né? Bate aquele pratão. Parei para pensar. Poxa, à noite nós vamos ficar em casa. E é dia de culto aqui no setor. Sim. Já vou iniciar dia 1º mesmo. Não vai ficar sem culto, não. E, rapaz, me surpreendeu, viu? A cooperação dos irmãos, glória a Deus, dos obreiros, dos departamentos.
Você vê que teve salvação de alma, né? Estão com alma para batizar. Então, tudo isso é fruto desses 12 dias. E nesses 12 dias, pastor, tivemos salvação de almas, recebemos famílias que vieram de outras igrejas e disseram, não gostei, que culto avivado, que igreja fervorosa, é aqui que eu quero ficar. Teve até uma situação em um domingo, né? Dentro desses 12 dias, não sei se foi o 11º, eu sei que foi um domingo, que o pastor fez a apresentação de um irmão, o nome dele, se eu não me engano, Antônio Félix. Sim. Na apresentação, o pastor disse, está cooperando conosco, o irmão Antônio Félix, e ele deu um grito lá no meio da igreja. Pastor, eu vou congregar aqui, porque Deus falou comigo que meu lugar é aqui. Eu falei, meu Deus, só Deus para fazer isso. Tremendo, né, rapaz? Coisa linda. Mesmo. E o irmão Antônio Félix está lá, firme com a gente, dando glória. Animado, né? Animado. Aquele irmão, ele é um pastor, né, do nosso ministério. Sim. No decorrer dos anos de ministério, ele deu uma parada. Né? Sim. Agora está voltando aí com força total. Glória a Deus. Deus. Santo movimentando ele. E eu estou muito alegre pelo que Deus vem fazendo com as pessoas que estavam afastadas, né, paradas e salvando novas vidas, né? Sim. E a gente tem percebido a alegria do povo. Com certeza. Falou, o grande segredo aí é a palavra. Né? Sim. A palavra e a oração. Não precisa de inovações. Exatamente. A receita está na Bíblia. Né? Olha aí, ó. Jejum, oração e palavra. Não precisa chamar, pastor, é um coach. O coach. De repente, alguém que deu uma palestra de teoria motivacional. Não precisa de nada disso. A palavra... Porque, pastor, eu entendo que se o pasto tem alimento, a ovelha não vai para nenhum outro lugar. Não precisa nem colocar cerca. A ovelha, ela fica ali. Eu não sei se você reparou também, André, que muitos disseram, minha igreja está fechada. Está fechada. Sim. Vai funcionar daqui uns 10 dias. Eu falei, não, irmão, nós aqui estamos abertos. Venha. Estamos funcionando. Estamos funcionando. Olha aí. Agora, pro ano que vem, André, vamos fazer 30 dias. Eita, aí vai ser forte, é o mês todo de janeiro. Jesus, olha aí, ó. Os irmãos do Parque Santa Madalena, hein? A chamada aí. Que estão nos assistindo, já começam a se preparar que o janeirão de 2027 o negócio vai acontecer. Vai acontecer, em nome de Jesus. Maravilha, pastor. As horas já são avançadas. Meu Deus do céu, olha, a gente batendo um papo aqui, nem parece que já se passou quase 50 minutos. Meu Deus. Pois é, a conversa quando é espiritual. Tá tão agradável, né? Tá agradável. Vamos estourar o tempo, pastor? Vamos. Vamos ficar até 1h da tarde aqui? Dá pra... Tranquilo. Dá, é quase 10 horas da manhã. A gente começa a falar de Jesus, aí, ó. Voa. A gente começou 9 horas o programa, daqui a pouco é 10 horas. Não, vamos esticar até 1-2 horas da tarde. Eu não quero nem saber aí com a produção. Depois você se vira aí, se vira aí para editar. Mas é essa a nossa vontade. Continua aqui falando de Jesus, mas as horas já são adiantadas. E eu quero fazer um pedido especial, pastor. Sim. Na verdade, são 2 pedidos especiais. O primeiro é que o pastor deixe uma palavra para todos os irmãos que estão nos assistindo, os irmãos que estão acompanhando a nossa programação, estão sintonizados no canal da Confradesp no YouTube, na nossa rádio, a DFM 88.7, e que após essa palavra, o pastor também nos abençoe com uma oração. Amém. Eu acredito que existem muitos corações aflitos que estão aguardando aí uma intervenção do céu, estão precisando de um milagre em um estado de urgência. E eu quero que o pastor ore por nós, interceda por todos os irmãos que estão acompanhando o nosso podcast, o nosso bate-papo. Amém. Eu quero, assim, direcionar uma palavra para nossos ouvintes, né? Que está registrado no livro de Isaías. Ainda que houvesse dia, eu sou. Glória a Deus. Não há quem possa fazer escapar das minhas mãos.
operando eu, quem impedirá? Você que está nos ouvindo, está aguardando algo de Deus, espera no Senhor, confia nele, que eu tenho a certeza e a convicção que nesta manhã Deus está visitando a sua casa. Eu creio. Para fazer uma grande obra no meio dos teus. Glória a Deus. Amém? Querido Deus, Pai de poder, Senhor da glória, diante da tua face, da tua presença, ó Deus Todo-Poderoso, nós nos alegramos, Senhor, por este momento que estamos aqui, Senhor, falando, Senhor, da tua grandeza, Senhor. Abençoa, meu Pai, nosso pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa. Abençoa nosso pastor vice-presidente, pastor José Wellington Costa Júnior, sua esposa, nossa irmã Lídia. Senhor, abençoa todos os seus filhos agora. Senhor, derrama, Senhor Jesus, sobre esses servos do Senhor a bênção do alto céu. Senhor, abençoa, Senhor, a nossa rádio. Abençoa seus filhos que trabalham aqui nesse programa, Senhor. Abençoa, Senhor Jesus, o nosso locutor, mediador. Senhor Deus, André de Melo. Senhor, derrama sobre a sua família a tua graça. Visita teu filho Felipe André. Dá saúde, Senhor Jesus. Meu Deus, põe as suas mãos santas e abençoadoras. Eu te agradeço agora, em nome de Jesus. Amém. Pois é, meus irmãos, o bate-papo de hoje foi com o pastor setorial do Parque Santa Madalena, Amém. Setor 24, pastor Edilson Savioli. Amém. Obrigado, pastor, por ter aceito o nosso convite, pela sua presença, por ter compartilhado conosco as suas experiências, e as portas estão sempre abertas. Amém. Quando quiser vir aqui nos fazer uma visita, falar um pouquinho de Jesus, essa cadeira está disponível. Amém. Estamos à disposição do ministério, dos nossos presidentes, né? E é uma honra muito grande estar aqui essa manhã com vocês aqui, viu? A Luciana aí que fez o convite, né? Também Sim. Oficializou, né? Através de você. Deus continue abençoando essa equipe maravilhosa aí. E eu sei que esse programa vai dar muito fruto. Eu vinha vindo, como eu te disse. Sim. E vinha vindo 2 entrevistas. E as 2 me edificaram. Né? Glória a Deus. Isso é muito bom. Pois é, meus irmãos, você que esteve aí conosco no Confradesp em Revista, nos acompanhando pelo canal da Confradesp no YouTube, sintonizados na rádio ADFM 88.7, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua participação. O meu desejo é que Deus continue te abençoando em todas as áreas, em todos os níveis, e terça-feira que vem estaremos aqui novamente com mais um convidado especial, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Esteja sintonizado, é uma alegria ter a sua audiência. Deus abençoe!